Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula, na qual a gente vai dar continuidade então à apresentação dos dados, né? A última aula a gente viu o main, que é aquele que mostra todos os nossos registros, e nessa aula a gente vai ver o details, que mostra somente os dados de um registro específico. Bom, então, para isso a gente pode fechar aqui, né, os arquivos anteriores estavam abertos, e abrir os arquivos de detalhes, que é o index.css, e o index.js. Beleza. Bom, no index.js ele vai seguir basicamente a mesma sistemática que a gente trabalhou lá no main. Qual que é a diferença? No main a gente foi lá e fez uma apresentação, uma busca dos dados gerais, todos os dados, e fez um map, né? Tipo, percorremos esses dados e apresentamos eles de forma separada, vários registros. Qual que é a ideia do details? A gente buscar, em vez de todos os registros, um registro específico, passando o seu ID aqui depois da rota, né? Ou seja, chamando o método do details lá no back-end, né? Que tu passa um ID. Tu vai ter somente um ID, então tu não vai precisar desse map, né? Tu vai trabalhar com somente um registro e as propriedades dele. Então é bem mais simplificado, digamos, do que o main, que a gente tem que trabalhar com todos os registros. Então como é que funciona essa sistemática? Bom, a gente tem aqui então o detalhes, o index.js, vou fazer o import de novo do React, né, que a gente está trabalhando com ele, e do component, que estende a nossa classe, da dependência React, tá? Vou buscar também o link novamente, porque a gente vai ter links ali para voltar ou para ir para fazer a remoção de um registro ou atualização de um registro do React Router DOM. E também vou ter, né, o nosso index.js, que serve para fazer uma pequena customização da nossa aparência, né, da página. Bom, vou começar fazendo o export default da classe, né, para depois chamar ela lá no nosso arquivo routes, conforme foi com o main. Vou colocar aqui o usuário, extends component, e aí vou inicializar o estado novamente. O estado, ele vai ter somente usuário, né, o minúsculo aqui, usuário, aqui 2 pontos, vazio, ou seja, esse usuário ele está vazio. Beleza, tá? Então é um objeto vazio. A partir desse momento, eu vou buscar os dados que eu quero daquele registro específico. Novamente, então, como aqui no state ele carrega o usuário e depois ele carrega no component de mount o código que eu colocar aqui dentro, eu vou falar que inicializei o estado do usuário vazio e vou popular esse usuário com os dados daquele usuário específico, ou seja, passando por meio do ID. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada ID, que vai estar, né, na passagem das propriedades, dos parâmetros, né? Então, eu vou usar o props match.params, porque daí eu vou conseguir pegar o ID que está sendo passado como parâmetro, beleza? Então, aqui vou ter o ID, que está sendo passado como parâmetro. Lembrando que, como é que vai funcionar isso? Lá na minha rota, no meu back-end, eu tenho aqui o meu routes, e aqui eu tenho barra usuários, barra ID. Então, que nada mais é do que a gente está vendo aqui, ó. Barra usuários, aí eu tenho o ID, por exemplo, 2, que é da Maria aqui, barra 2, e eu acesso aqui a Maria. Eu quero fazer exatamente isso lá no meu front-end, só que de uma forma, né, bem estilizada, né, uma forma visual bem mais apresentável do que isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, sistema barra usuários, que é a rota barra 2, que nada mais é do que essa rota aqui que a gente está vendo, ó, barra usuários barra ID, um get que busca o método search1, que é o método details lá do controller no back-end. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o ID que está sendo passado, aqui, né? O ID que está sendo passado.
vou guardar na constante ID e vou fazer um fetch no qual dentro dele eu vou estar buscando esse endereço aqui, ó, com essa rota aqui, ó, localhost 3003/sistema/usuários barra, em vez de ser um ID fixo, o ID que está sendo passado para nós. Então aqui vai ser 2, se fosse 1, carregaria o 1. Então aqui ele vai estar variando o valor do ID. Tudo isso aqui vai ser igual, né? Que eu vou estar chamando lá no meu back-end. Então lembrando que isso aqui eu estou fazendo um get lá no meu back-end. Estou acessando isso aqui que eu estou vendo aqui, ó, estou acessando o meu back-end aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, passando o ID variável. Então, passando o ID, que ele vai carregar os dados desse registro com ID 2, no caso, por meio do fetch, né, que está fazendo um get ali. Depois que ele carregou, eu faço um ponto então, depois que tu carregou, tu vai pegar e vai fazer o seguinte, tu vai colocar dentro do usuário, que é esse carinha aqui que a gente criou, que está vazio atualmente, esses dados que tu buscou lá no fetch, no formato JSON. Depois disso, que tu colocou dentro do usuário no formato JSON, ele vai estar populado aqui o usuário. Só que se eu for olhar no meu estado, nesse momento ele ainda continua vazio, porque eu não atualizei o estado, ó, só coloquei dentro. Então eu vou atualizar aqui o estado do usuário, fazendo com que o usuário, depois de setar o seu estado, passe a ter os dados que eu estou trazendo lá do meu back-end. Então, recapitulando, criei o estado, dentro do estado criei o usuário, vazio. Depois disso, ele vai vir para o component mount, né? Depois, para executar esse código aqui. Peguei o ID que está sendo passado na rota, né? Esse ID, então, eu vou passar aqui, sendo variável, né? No caso, o valor mudando, né? Nesse sentido, o termo variável, né? Porque eu vou estar fazendo um get aqui no back-end, nesse endereço do back-end, que é nada mais do que esse aqui, passando o variável, né? No caso, né? Aqui, que é o ID. Ele vai pegar os dados desse registro específico, que tem esse ID, vai colocar dentro do usuário que estava vazio, vai colocar esses dados no formato JSON, só que ele ainda não salvou, continua vazio se eu for olhar agora. Aí eu vou salvar, atualizando o estado, daí ele vai passar de vazio para ter os dados, esses daqui, do usuário com o ID número tal. Feito isso, o meu usuário ele contém todos esses registros. Aí já fica fácil, por quê? Vou chamar o render, que é o método que renderiza, né, para nós todo o nosso conteúdo, né, tem que ter ali no nosso React, e simplesmente vou ir lá e acessar o estado e buscar o usuário. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou acessar o estado novamente e vou pegar o usuário que está sendo utilizado. Então, usuário igual a this.state. Beleza. Nada mais é do que eu entrar aqui dentro e buscar esse carinha aqui, que em vez de vazio, como estava no início, depois que foi atualizado aqui, vai estar com todos os dados. A partir desse momento, esse usuário aqui, essa constante usuário aqui, contém todos os dados, que eu peguei lá. Muito bem. Depois disso, eu vou dar o return. E aí eu começo simplesmente a só mostrar os dados que a gente vinha vendo lá no nosso back-end, ou seja, o nome, salário, data de nascimento e assim por diante. Então, div className igual a usuário info, que serve para mim fazer a chamada lá no meu CSS depois, né? Somente por isso. Dentro dessa div eu vou ter h1 em todos. Então eu vou copiar aqui, vou colocar vários aqui, 4 que são, e vou colocar aqui dentro o nome do usuário, ou seja, usuário.nome, usuário.nome. Vou colocar aqui usuário.ativo e vou colocar aqui usuário.ativo.
salário. E por fim, nome, salário ativo e data de nascimento, usuário, ponto, data de nascimento. Beleza. Vou fazer aqui, vou dar um BR para quebrar aqui para ficar depois ali. Poderia estar fazendo isso com CSS, seria o correto, né? Link, to. E aqui eu vou começar a colocar os links que eu quero ter para que o usuário possa navegar na minha aplicação. Barra usuários, ou seja, para voltar para a página principal, né? Olhou os detalhes, voltou para a página principal. E vou colocar também aqui dentro o link para ele acessar a edição e para deletar um usuário, que vai ser barra usuários, barra editar usuário, a rota. Isso do front-end, não tem nada a ver com back-end, tá? Deletar usuário aqui. Passando, então, se eu for deletar, eu não posso fazer um delete ou uma edição sem passar o ID do usuário, né? Então, passando usuário.id e aqui também passando usuário barra ID. Beleza. Vou dar um BR em cada um. O certo seria eu utilizar lá, mas para não perdermos muito tempo, só vou dar para ficar um BR aqui só para ficar um pouquinho mais adequado. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei, ele está faltando aqui, a nossa div fechou antes, deixa eu colocar a div aqui. Agora sim, beleza, agora sim fechou, estava dando erro. O que eu coloquei aqui? Acessei o usuário, que é aquele que só tem esses dados aqui, né? Porque é os detalhes daquele usuário. Realizei a impressão do nome, se ele está ativo ou não, salário, data de nascimento, e coloquei um link para ele voltar para a página principal, que é essa daqui. Para ele editar o usuário, que a gente ainda não criou, e para ele deletar. Lembrando que esse barra usuários, barra, esse próprio aqui, barra usuários, barra ID, tudo isso são as rotas do front-end. Não confundam com a rota do back-end, que é essa aqui, ó. Essa aqui eu fui lá na rota do back-end e puxei os dados por meio de get, né? Chamei os dados passando o ID do usuário tal. Isso aqui eu estou acessando a rota, o endereço e a rota do back-end. Isso aqui é uma rota que vai estar lá no routes do front-end. Então, são duas coisas separadas, tá? Beleza. Uma última coisa que a gente tem que fazer é, como o usuário ele é booleano, eu tenho que imprimir um valor para ele, senão ele não vai me mostrar de uma forma adequada. Então, como ele é um booleano, eu vou colocar aqui, ó, se o usuário estiver ativo, for verdadeiro, né, porque ele é booleano, se for true, usuário.ativo igual a usuário ativo. Então, em vez dele apresentar algo sem muito sentido, eu coloco uma frase para dar mais sentido para quem estiver vendo o meu registro. Se não, usuário e nativo. Beleza, fiz isso daqui, tudo pronto, já estou com o meu index.js pronto. Falta agora, estou exportando ele, falta eu ir lá no routes, fazer o import do detalhes usuário, então import detalhes usuário from ponto barra pages barra usuário barra detalhes. Como é index, ele já vai reconhecer. E aqui, fazer uma rota. Nesse caso, eu não vou passar a rota exata, vou passar uma rota com barra usuários barra id. Porque se não for exatamente igual a essa, ele vai vir para essa. Por mais que tenha barra usuários, vai ter um barra id, então não é exatamente igual a essa. Quando eu acessar detalhes, ele vai vir para essa, vai ver que é, e vai chamar o componente detalhes usuário, que nada mais é do que o arquivo detalhes que a gente acabou de construir. Então, já está tudo pronto, não deu nenhum erro, ele vai atualizando. Venho aqui, não preciso nem atualizar, venho aqui na Maria, usuário ativo, 2340.75 e a data. Essas formatações estão inadequadas,
Depois a gente vai trabalhar com isso. Na última aula eu vou mostrar para fazer uma formatação aqui de valores e de datas. Por enquanto está tudo correto. Não está estilizado, né? Não temos nenhum CSS, nada ali. Vamos fazer uma pequena estilização rapidamente, só para a gente deixar um pouquinho mais adequado. Então, vou chamar o usuário info, que nada mais é do que essa div aqui, ó, class name usuário traço info. Como é uma class name, então eu boto ponto, usuário info. Vou colocar um max win de 700 pixels, um margin de 20 pixels, alto 0, um padding de 0 e 20 pixels, um background na cor branca, uma borda de 1 pixel, solid, e vamos colocar aqui um DDD. Vamos colocar um border radius de 5 pixels também, beleza. E para a gente colocar aqui também, né, ponto usuário info, H1, que é o H1 é nada mais é do que as nossas tags que tem aqui os dados sendo impressos, ou seja, essa parte daqui, né. Então, para isso, vou colocar aqui font size 32 pixels, um color DDD, um line height de 24 pixels e por fim um margin top de 5 pixels. Beleza, vamos olhar como é que ficou lá. Show de bola, ficou um pouquinho fraquinho, né, aqui a apresentação, de repente vamos trocar, colocar aqui uma outra cor, pode ser até uma cor mais escura. Vamos ver aqui, mais forte a cor, beleza. Show de bola. Então vejam só, tá tudo funcional, voltei, ó, meu link então tá funcionando, vindo Felipe aqui, ó, voltar, ele vai voltar para a rota barra usuários, que nada mais é do que essa rota aqui, ó, barra usuários, que é a rota principal. Então estou fazendo isso aqui, ó, tá? Acessei aqui, tudo certo, voltar, se eu for para editar, ele vai botar editar usuário, que é isso que eu coloquei aqui, mais o ID, ó, barra 4, mesma coisa para deletar, ó, deletar usuário barra ID, deletar barra 4, voltei, todos certos, né, todos os usuários aqui estão inativos, deixa eu até ver se estão todos inativos, Felipe Nunes está como 0, então vamos ver aqui, usuário inativo, então ele está pegando o if certinho, ó. Então todos os dados de detalhes estão funcionando adequadamente. A apresentação ainda aqui desses dados não está correta, mas como isso é somente estilização, no final, na última aula, eu dou uma explicação de como a gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. Então, com isso, a gente encerra essa aula mostrando, né, os detalhes e também já temos pronto o main. Agora, próxima aula, então, a gente vai para a inserção de dados.